Nesse vídeo eu vou revelar um segredo que apenas 5% dos gestores de tráfego aplicam para conseguir gerar mais inteligência, performance e escala em suas campanhas. Eu também vou te mostrar a habilidade que você deve dominar para conseguir reduzir o custo do seu lead ou o custo das suas conversões em até 50%. E fica comigo aqui até o final, porque eu vou te mostrar na prática, na tela do meu computador, a minha metodologia aplicada para chegarmos nesses resultados. Antes de tudo, é fundamental você entender o cenário digital atual, as novas tecnologias e os desafios que já estamos enfrentando e como você irá aproveitar essas oportunidades para se diferenciar nesse mercado. Durante toda a minha jornada no digital, essas aqui são uma das principais reclamações e dificuldades que ainda vejo gestores de tráfego e clientes passando. Deixei algumas, mas com certeza existem muito mais e eu poderia ficar muito tempo falando sobre essas dificuldades. Então a primeira é sobre as conversões não marcarem corretamente no gerenciador de anúncios. Depois, os públicos de remarketing semelhantes não funcionam mais, perdem muita performance e o custo por lead só sobe. Tenho certeza que você também já passou ou está passando por essa situação, ou os dados do GA4 não batem com o gerenciador de anúncios. E todas essas reclamações e dificuldades estão relacionadas com o cenário digital atual e também com a configuração de um traqueamento de dados correto. E a grande verdade é que 95% dos gestores de tráfego do mercado hoje não sabem como esses bloqueios ocorrem e muito menos como solucionar este problema. E por que você precisa saber disso que eu estou te falando? Bom, quando você revela um problema crítico que é ignorado pelo seu cliente, você se transforma na solução indispensável para ele. Como vimos ali, a grande maioria dos gestores de tráfego não tem consciência desse problema e é menor ainda o número de profissionais que são qualificados para resolvê-los. E quando falamos dos clientes, não teria nem como nós esperarmos que eles tenham a ciência de todo esse problema que vem ocorrendo no cenário digital. Então, deve partir de você, profissional de marketing, conscientizar os seus clientes e também propor a solução. Eu tenho certeza que nos últimos anos você e seus clientes já vem notando as dificuldades com relação a obter melhores resultados com suas campanhas de tráfego pago. Custo por lead só sobe, seu custo por aquisição também só aumenta. Parece que suas estratégias de campanhas não funcionam mais. Nesse momento você pode estar pensando, pô, quem é esse cara me falando sobre cenário digital, traqueamento de dados? Então eu vou me apresentar rapidamente, contar um pouco sobre a minha jornada e também te contar como eu sei de tudo isso que eu estou te falando. Eu me chamo Danilo Borghetti, sou analista de dados e especialista em traqueamento avançado. Também sou sócio na Intake Media, nossa agência especializada em gestão de performance para e-commerce e infoprodutores. Também já prestei serviço de consultoria de traqueamento para mais de 500 negócios digitais. Sou produtor do GTM Pro, minha comunidade de traqueamento avançado com algumas centenas de alunos. Então tudo que eu vou te falar nesse vídeo é de experiência própria na prática, no campo de batalha. Estou diariamente aplicando a minha metodologia em negócios reais, negócios online de diversos tamanhos e de diversos nichos. E uma dessas empresas que eu prestei consultoria nesse tempo teve um case bastante interessante, pois se trata de uma empresa muito grande do ramo de educação, com alto valor em investimento. Eles investiam na casa de centenas de milhares de reais todos os meses, tinham também um faturamento super alto. E eles me chamaram para fazer melhorias em toda a sua estrutura de tratamento em diferentes frentes de negócio. Então, junto com o time de marketing e também gerentes de outras áreas da empresa, nós desenvolvemos todo esse trabalho. E o bacana é que no final de tudo, quando eu entreguei a minha estrutura de traqueamento avançado pronta, depois de alguns meses, eles receberam este e-mail que eu estou te mostrando aqui na tela do gerente de contas do Meta Ads. E eu vou ler este trecho aqui com você. Trago a excelente notícia de que estamos com a melhor qualidade de sinais que já tivemos em toda a história da conta de vocês na Meta. Isso só foi possível devido ao esforço para a otimização do pixel e a implementação da API de conversões, com a correção de erros e ajustes que fizeram a diferença para hoje termos uma alta qualidade de eventos. O mais legal é que os benefícios dessa alta qualidade de sinais se refletem diretamente nos resultados de performance. Estamos percebendo excelente performance nas campanhas desde o fim do ano passado, com resiliência de custos mesmo diante de aumento de escala. E sem dúvida, isso é fruto da nossa maior capacidade de receber os sinais e permitir que nosso algoritmo acelere o aprendizado
a partir deles. Bom, depois desse e-mail, que é do próprio gerente de performance do MetaEds, ficou bem claro que estamos no caminho certo e que nossa estrutura de traqueamento avançado realmente funciona para entregar mais inteligência e performance para as campanhas. E fora esse feedback da própria Meta, eu também recebo diariamente vários outros feedbacks dos meus alunos aqui da comunidade GTM Pro. Isso é motivo de grande orgulho para mim e também um grande incentivo para que eu continue me aprimorando, me atualizando e consiga assim transmitir o melhor conhecimento para vocês. Bom, já me apresentei e agora vamos para o que realmente importa, que é te mostrar como você vai se adaptar a esse novo cenário digital para conseguir reduzir o seu custo por lead ou custo por aquisição em até 50%. E o principal ponto é você entender os principais bloqueios que vêm ocorrendo. É aqui que você vai se diferenciar. E o principal bloqueio que é fundamental que você entenda é o envio de dados fora da solicitação do usuário. Este bloqueio ocorre basicamente quando enviamos uma solicitação de dados para um domínio diferente do nosso. Então começam a ocorrer bloqueios na comunicação desses dados e as nossas plataformas de marketing acabam perdendo a inteligência e a otimização para entregar os seus anúncios. Eu preparei este fluxo para exemplificar este tipo de bloqueio. Então temos o nosso site, por exemplo, daniloborghetti.com.br, e temos uma comunicação direta com as plataformas de marketing que chamamos de envio via web. É este envio via web que é feito via navegador, onde vem ocorrendo a maior parte dos bloqueios. Então, para a gente se adaptar a este cenário, não termos mais perda de dados nessa comunicação de dados entre o nosso site e as plataformas de marketing, devemos colocar esta outra camada extra, que é a camada do servidor, onde chamamos de GTM Server. Dentro dessa nova camada, conseguimos configurar um subdomínio próprio, por exemplo, server.danilo.com.br, e assim temos toda a comunicação de dados feita através do nosso domínio próprio, sem risco de bloqueio. E o segundo bloqueio, que já vem se intensificando nos últimos anos, e eu tenho certeza que você já ouviu falar disso, é sobre os bloqueios dos cookies de terceiros, onde em meados lá de 2020, a Apple com o iOS 14 e também as leis gerais de proteção de dados no mundo todo começou a levantar a bandeira sobre a privacidade de dados de usuários, onde basicamente os usuários têm o direito de escolher se querem ou não que suas ações sejam rastreadas pelos anunciantes. Então, as fontes de tráfego usam parâmetros específicos que registram como cookies de terceiros, que são registros que ficam armazenados no navegador de cada pessoa para conseguir identificar de qual campanha, conjunto criativo veio aquele usuário. Mais do que isso, esses cookies também são usados para conseguir identificar as ações que esses usuários estão fazendo dentro dos nossos sites. E então chegamos no ano de 2024, que é um ano chave para o cenário digital como um todo, e também cheio de oportunidades para quem se preparar para ele. Então, tenho certeza que você, assim como eu nos últimos anos, já vem observando, até se você não tinha consciência, pelo menos, já vem identificando que a cada dia que passa, fica mais difícil gerar bons resultados com as campanhas de tráfego pago. Os nossos custos só aumentam e no final do mês o retorno sobre investimento sobre os nossos anúncios ficam cada vez mais apertados. Então, com esse cenário de bloqueio de cookies de terceiros, os navegadores não estão mais coletando esses dados que são responsáveis pela identificação dos usuários no site. O mais usado no mundo todo, que é o Google Chrome, onde aproximadamente 80% dos usuários utilizam este navegador, começou a remover estes cookies progressivamente neste ano de 2024 e até o próximo ano de 2025 já estaremos com uma internet aí totalmente sem cookies. E basicamente, sem esta identificação, as nossas fontes de tráfego ficam totalmente cegas, ou seja, ficam sem nenhuma informação e inteligência sobre a identificação dos usuários e todo o comportamento deles em nossas páginas. E através dessa linha do tempo vai ficar muito mais claro todo esse cenário e também onde estamos inseridos no momento. Então, em junho de 2020, a Apple introduz as novas políticas de privacidade com o iOS 14, incluindo a obrigatoriedade dos aplicativos obterem a permissão do usuário para rastrear as suas atividades. É o usuário no controle. Logo, no início de 2021, o Brasil implementou a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Neste mesmo ano, em abril, entra em vigor essas mudanças que a Apple havia anunciado no iOS 14.5, com a política de transparência de rastreamento dos aplicativos. Já no começo de 2020, o Google anuncia seus planos para eliminar gradualmente os cookies de terceiros dos navegadores do Chrome. Naquele mesmo ano, de 2020, o Google começa a implementar outras soluções como Privacy Sandbox, que também rege aí
várias leis de privacidade do usuário. E em 2024 também tivemos eventos importantes com relação a esse novo cenário digital. O Google inicia a fase final da eliminação dos cookies terceiros, a Apple mantém e reforça as políticas de privacidade com novos lançamentos do iOS e, em um cenário global, diversos países ajustam e implementam as leis de proteção de dados semelhantes a LGPD e GDPR. E diante deste novo cenário digital, cheio de bloqueios, onde as plataformas de anúncios têm enorme dificuldade em identificar os usuários e gerar a identificação necessária para que consigam entregar os seus anúncios para as pessoas certas e assim otimizar as suas campanhas, elas desenvolveram novas tecnologias, que são elas: a API de conversões, que aplicamos o GTM Server, o Advanced Matching ou correspondência avançada do Meta Ads e as conversões otimizadas do Google Ads. Basicamente, essas novas tecnologias vieram para suprir essa falta de dados e falta de inteligência que as campanhas vêm tendo nos últimos anos. E resumindo para você tudo isso que falamos até aqui, já que as fontes de tráfego não conseguem mais identificar os usuários de forma automática, cabe a nós, anunciantes, coletar e enviar esses dados de forma manual. E é exatamente isso que conseguimos fazer através de um traqueamento avançado, aplicando estratégias próprias com esta finalidade. E o último ponto para a gente encerrar essa parte teórica e eu passar realmente para a prática, te mostrando na minha tela como eu aplico essas estratégias de traqueamento avançado para gerar mais inteligência e performance para as minhas próprias campanhas e também para as campanhas dos clientes que atendemos. É o conceito de atribuição, que basicamente é a identificação dos usuários que realizaram ações relevantes em seu site por parte das fontes de tráfego. Atribuição significa que as nossas fontes de tráfego, como Meta e Google Ads, conseguem identificar através de dados que vamos enviar para elas, por exemplo, e-mail e telefone. Então elas conseguem pegar estes dados e fazer um match, linkar com os dados que elas têm ali nas plataformas. Então, com esse match, elas conseguem saber exatamente que aquele usuário está realizando aquelas determinadas ações nas suas páginas. E com isso, você consegue públicos mais populados, melhores públicos de remarketing e semelhantes, eventos mais otimizados e uma redução no seu custo por aquisição, que é o que venho falando para você desde o momento dessa aula. A gente consegue sim reduzir em até 50% o nosso custo por lead ou o nosso custo por aquisição. Então, o nosso grande desafio como profissionais de marketing é nos prepararmos e nos adaptarmos a esse novo cenário digital para continuar gerando bons resultados. Então agora, bora para a tela, eu vou te mostrar o que e como fazer. Então vamos lá, eu vou te mostrar aqui na prática, na minha tela, dentro da minha estrutura, o que você deve fazer para atingir melhores resultados com as campanhas de tráfego pago. Eu estou com o meu gerenciador de eventos no Meta Ads aberto e eu tenho o meu evento de cadastro, que é o nosso evento de lead. Você pode verificar que eu tenho uma nota 9.3 de 10. Essa nota de 9.3 é considerada uma nota máxima aqui dentro do gerenciador de eventos. E a gente pode perceber que junto com o nosso evento de conversão de lead, nós enviamos também todos esses dados de usuários. Então enviamos e-mail, telefone, nome, sobrenome, país, cidade, estado e outros dados primários como endereço IP, agente do usuário, os parâmetros de FBP e FBC que são obrigatórios para que o Meta identifique de qual campanha, conjunto ou criativo aquela conversão veio. Então agora vamos entender como nós implementamos essa configuração dentro do Google Tag Manager para que você também consiga atingir esses mesmos resultados. Eu vou utilizar essa minha página de vendas como exemplo para a aula e eu tenho um formulário de cadastro onde o usuário precisa deixar os seus dados para seguir para a próxima etapa. Isso se aplica a uma página de captura, caso você esteja rodando aí uma campanha para captação de leads. É exatamente o mesmo conceito e a mesma estrutura que a gente precisa aplicar. Dentro do Google Tag Manager, basicamente, eu tenho dois containers. Um container web e outro container server. Eu tenho essas duas camadas, como eu te mostrei lá no início dessa aula, para que a gente não corra o risco de ter aquele bloqueio de envio fora da solicitação do usuário. Então, a gente aplica essa outra camada, que é uma camada adicional da API de conversões com o GTM Server. Então, nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou visualizar meu GTM Server no modo de teste e eu vou fazer a mesma coisa com o meu GTM da web. E aí, nós vamos juntos aqui simular este cadastro do usuário. Então, ok, nesse momento, minha página foi carregada, já disparei as minhas primeiras tags, que são minhas tags de page view, e aí eu vou simular um cadastro no meu formulário. Então, por exemplo, o usuário vai digitar todos os seus dados que você pedir no formulário e os dados mais importantes para que você consiga uma boa atribuição, uma nota alta de atribuição, que significa que as plataformas vão conseguir
conseguir identificar o usuário é o dado de e-mail e telefone, porque são dados únicos de usuário. Não existe nenhum telefone igual e também não existe e-mail igual. Então são os dados mais importantes para que as plataformas consigam reconhecer e identificar os usuários nas suas páginas. Nesse momento em que o usuário está preenchendo o formulário, a gente já consegue capturar dados dele. Então, eu tenho as minhas variáveis aqui do GTM já capturando primeiro nome, sobrenome, telefone e e-mail. Importante, a gente também precisa formatar de acordo com o padrão de cada plataforma. Eu consigo também aplicar um traqueamento de geolocalização, onde eu consigo obter a cidade, estado e também o país. Fora isso, eu também já consigo armazenar esses dados em cookies primários. Aqui no navegador do usuário, se eu vier em mais ferramentas do desenvolvedor, em aplicação, eu consigo abrir no menu de cookies o meu domínio e filtrando pelo nome dos meus cookies primários, eu tenho todos os dados desse usuário já armazenados em cookies primários no navegador. Isso significa que com posse desses dados, eu conseguirei enviá-los para todos os outros eventos posteriores a este cadastro de lead. Continuando, então eu vou realizar o cadastro no formulário. Neste momento, eu tenho a minha tag do Meta sendo disparada com toda a identificação do usuário. Primeiro nome, sobrenome, telefone, e-mail, cidade, estado, país e também um external ID, que é o User ID. Para o Google Ads, a mesma coisa. No momento estou enviando via API de conversões. Então, se abrir a API de conversões, eu também recebo todos os eventos aqui do meu lado do servidor. Tenho meu evento de lead, recebo para o Meta Ads, é aquela camada extra que eu comentei com você. Clicando, aqui nós conseguimos ver também que estamos recebendo os dados de usuários. Então, tem aqui, ó, first name, ele vem criptografado, ok? Isso aqui é uma proteção obrigatória para toda a comunicação via servidor. Tenho e-mail, telefone, cidade, estado, enfim, todos os outros dados estou recebendo pelo Meta Ads e a mesma coisa pelo Google Ads aqui pelo lado do servidor, ok? E essa mesma configuração, esse mesmo conceito também se aplica ao evento de compra. Na prática, o que isso significa? Significa que quando enviamos o nosso evento de conversão com toda essa identificação do usuário, as nossas plataformas de anúncios conseguem fazer o match entre a conversão e aquela pessoa. Com isso, ela tem um perfil exato das pessoas que estão convertendo, ou seja, as pessoas que são realmente importantes para o seu negócio e vão conseguir assim otimizar muito mais o seu evento, as suas campanhas e entregar os seus anúncios para as pessoas certas. Com esse cenário, a gente volta a gerar mais inteligência para as nossas campanhas, a nossa performance aumenta e o nosso custo por lead, nosso custo por aquisição diminui drasticamente. Então, é este o poder e os benefícios do traqueamento avançado de dados quando aplicado corretamente na sua estrutura. E é isso que eu quero te ensinar. Bom, eu espero que tudo isso que eu tenha te falado e te mostrado na tela do meu computador na prática tenha feito sentido. A verdade é que eu já venho aplicando e validando essa minha metodologia centenas de projetos digitais nos últimos anos. E isso me fez ser um dos profissionais mais bem pagos e requisitados desse mercado. Isso devido à alta demanda por esse tipo de serviço e pouquíssimos profissionais qualificados para executar. Isso só para te dar uma base aqui, você consegue hoje facilmente vender serviços de traqueamento avançado na faixa de 800, 2.000, 3.000, 5, 8, 10 mil reais por projeto, por serviço. Lógico, dependendo do nicho, estrutura e complexidade de cada um desses projetos. Eu mesmo já vendi serviços de traqueamento e consultoria muito acima desses valores. Então, se você, assim como eu, quer se tornar esse profissional super requisitado e bem pago, é só clicar no botão aparecendo aqui embaixo e entrar hoje mesmo para o meu treinamento GTM Pro, o traqueamento perfeito. Lá dentro eu vou aprofundar em todas essas estratégias que eu te mostrei no detalhe, passo a passo, com aulas super didáticas, diretas ao ponto e 100% práticas. Clica aí e eu te espero aqui do outro lado. Eu fico por aqui, até a próxima.